Olá a todos, eu sou o Carlos Magalhães do programa Missão Ser Feliz. Gratidão por estar comigo aqui na Rádio Luz Radiônica e nós vamos falar hoje sobre o poder das metáforas. Vocês devem saber, eu atuo como hipnoterapeuta clínico profissionalmente. Trabalho com outros métodos também de terapias e diversas ferramentas, mas eu ingressei nessa área de terapêutica com hipnose clínica e hipnose hospitalar. E nós utilizamos na hipnose, na hipnoterapia, as metáforas, né? O que vem a ser uma metáfora? A metáfora, ela é uma figura de linguagem. E por que ela é tão importante, né, na utilização dessa figura de linguagem, na hipnose, para que a gente possa estar levando para o cliente, né, a possibilidade dele adentrar numa parte mais poderosa dele, na sua mente subconsciente, e ali alterar ou reconfigurar alguns padrões de mindset ou alguns padrões mentais. A metáfora visa se apoiar em uma história a qual o ouvinte ou o leitor, mas no caso de hipnose é o ouvinte, né? Ele se identifica com aquela história e transmite ela de forma implícita para ele mesmo, né? E ela passa a se tornar uma ferramenta de comunicação indireta, tá? No nível de comunicação inconsciente, a nível subconsciente. Esse nível de comunicação vai ajudar a pessoa a estabelecer uma reconfiguração de padrões, uma mudança de crença, que vai levar, claro, a uma mudança pessoal. Porque, como todos nós já sabemos, os resultados na nossa vida, todos os resultados, eles são fundamentados a partir de nossas escolhas, das nossas decisões. E as nossas escolhas e as nossas decisões e as nossas ações, elas são fundamentadas a partir daquilo que nós acreditamos. E aquilo que nós acreditamos são crenças, são verdades para nós. É aquilo que nós passamos a acreditar. Então, muitas vezes nós acreditamos em mentiras que nos contaram, né? E por isso que muitas vezes os nossos resultados não são os mais desejáveis, porque o nosso desejo são resultados positivos, porém nós temos na nossa base subconsciente uma programação fundamentada em crenças limitantes, em padrões de paradigmas negativos e tudo mais. E a metáfora é uma poderosa ferramenta de programação neurolinguística e da própria hipnose, tá? E nós vamos trazer aqui para você hoje uma metáfora, tá? E o bacana da metáfora é que cada um passa a interpretar a história conforme aquilo que ele mesmo entende. Estará fundamentado conforme as suas próprias crenças, seus próprios valores, né? E é por isso que provoca uma transformação tão profunda, porque para cada ouvinte a metáfora, por ser uma figura de linguagem, ela pode sim trazer um entendimento, uma compreensão diferente, conforme aquilo que a pessoa está necessitando naquele momento. Então, a metáfora, por se tratar de algo lúdico, de um conto, de uma história, a nossa mente racional, ela tende a não polarizar. É uma história. A gente acaba ouvindo aquela história, porém, de forma subliminar, ela vai sendo inserida dentro do nosso subconsciente, como se fosse entrar no circo por baixo da lona. Seria mais ou menos isso. Por se tratar de algo lúdico, a nossa mente racional, ela não rejeita e cada um depois passa a interpretar aquela história conforme melhor lhe convém. E é claro, a partir dali, as mudanças começam a se estabelecer. Claro que no caso da hipnose, nós temos metáforas para cada tipo
de necessidade do nosso cliente. E nós vamos fazer aqui uma série de programas com metáforas, né, que vão trazer mais consciência para você, que vão fazer com que você se conecte mais com o seu estado de ser, com a sua consciência de ser, porque a verdade é que nós só podemos conceber aquilo que nós formos conscientes de ser. Então, o nosso intuito aqui é que você resgate a sua identidade, é que você se valorize mais, você se honre como ser e que você procure ficar o máximo de tempo no centro, em você, a partir de você, apenas como observador. Então é como se fosse assim, o dia vem, a noite vem e você não está nem no dia nem na noite. Você aproveita o que tem de melhor do dia, o que tem de melhor da noite, mas você não se afeta porque o dia está acabando e vai chegar a noite, você não se afeta porque a noite está acabando e vai chegar o dia, você simplesmente está ali como observador, vendo a noite chegar e o dia chegar, e a noite chega novamente e o dia chega novamente, e é assim que nós temos que agir ou interagir com todas as situações, com todas as circunstâncias do nosso dia a dia. Nunca estar na situação, apenas observar com a consciência de que tudo passa e de que nós vivemos aqui balizados por algumas regras e leis, né? E uma delas é a lei do ritmo, os ciclos, né? E tudo passa, tudo passa. Uma nuvem negra vem e passa, uma nuvem branquinha também vem e passa. E as metáforas vão contribuir para que você possa ingressar dentro de você mesmo e a partir de você, que é o melhor lugar que se tem para ficar, é no centro de nós mesmos, e a partir de você, você vai perceber que não faz sentido você querer controlar nada lá fora e que também nada lá fora terá o poder de te controlar. Vai ser apenas um gatilho que não vai ativar nada em você, porque não vai mais exercer poder de controle sobre você, porque você estará no comando da sua vida, no domínio, né, do leme da sua embarcação, sendo mestre de si mesmo, arquiteto, arquiteta do seu destino. Basicamente, metáfora é uma figura de linguagem em que se transfere uma situação, uma história, o nome de uma coisa, né, para uma outra, com a qual é possível estabelecer uma relação de comparação. É uma historinha, é um conto, aonde o ouvinte, né, ou o leitor, de forma subliminar ali, ele passa a transferir o significado daquilo que está no conto ou na história para ter relação comparativa com algo que faça sentido para ele. Tá? É claro que para que essa comparação que eu falei aqui possa acontecer, deve existir elementos semânticos que são relativos ao significado semelhantes entre as palavras ou até mesmo entre as expressões em questão. A relação de semelhança entre os dois termos sempre vai ocasionar uma transferência de significados estabelecida através da comparação implícita no conto. Tá? A palavra metáfora vem do grego metáfora, que é mudança, transposição. Inclusive, o nosso cérebro, e isso é comprovado cientificamente, tá? Ele tem muito mais facilidade para memorizar de forma inconsciente uma metáfora do que muitas vezes uma frase ou uma afirmação que não tenha a ela atribuído essa comparação com uma metáfora. Tá? A metáfora ela é muito utilizada na veiculação de propagandas, justamente em atividades de marketing, justamente por conta disso. Tá? E também o ser humano, muitas vezes, ele por receio de expressar alguns sentimentos, alguns estados emocionais, ele utiliza metáforas na sua comunicação. Tá? É comprovado que durante uma conversa o ser humano utiliza em média de 2 a 4 metáforas
a cada 5 minutos, tá? Simplesmente porque às vezes as pessoas não querem ou não conseguem expressar aquilo que realmente elas estão sentindo. Então aí elas acabam por recorrer a frases com metáforas, né? Como por exemplo, né? Um exemplo de uma metáfora, eu estou com uma fome de leão. Isso é uma metáfora, tá? Ela deixa subentendido que alguém está com muitíssima fome, tá? Eu preciso sempre carregar o mundo nas costas. É claro que ninguém carrega o mundo nas costas. Isso é uma metáfora. São aqui exemplos de metáfora que nós utilizamos. Já cansei de dar murro em ponta de faca. Tudo isso são metáforas, ok? Então vamos lá para a nossa metáfora de hoje. Espero que vocês gostem e que vocês retransmitam essa metáfora, compartilhando todo o conteúdo, encaminhando para os amigos de vocês, para as pessoas com as quais vocês interagem, para que juntos possamos ser semente de um mundo com pessoas mais prósperas e cada vez mais felizes. Hoje nós já sabemos, né, que a nossa vida poderá ser ainda melhor quando tudo e todos lá fora estiverem melhores. Lembrando que, para os programas anteriores, você pode agora também ouvir, caso você não consiga ouvir ao vivo aqui no sábado às 10 da manhã, você pode ouvir novamente no canal do YouTube da Rádio Luz Radiônica, tá? Eu sou o Carlos Magalhães, eu tenho também o meu canal do YouTube, que é o Missão Ser Feliz, e também o meu Instagram. Se você desejar me contactar, só me chamar lá pelo direct, carlosmagalhães.tqrs. TQRS é uma ferramenta de transformação quântica por ressonância subliminar, com a qual eu trabalho, que eu desenvolvi, para também, né, de forma subliminar, trabalhar a nível de reconfiguração de padrões mentais, para que você possa eliminar crenças limitantes, para que você possa potencializar as suas crenças de prosperidade, as suas crenças de boa-aventurança, as suas crenças de abundância, de fartura, as suas crenças de sucesso. Então contem comigo, me procura lá no Instagram, carlosmagalhães.tqrs, e é só me chamar no direct lá. Gratidão, amor e luz, e até sábado que vem. Era uma vez um jovem mendigo que estava tentando juntar comida fazia algum tempo, mas ele reparava que todos os dias a sua comida desaparecia um pouco mais. E um dia ele apanhou o responsável por isso. Era um rato que lhe roubava a comida. E então esse jovem mendigo perguntou ao rato: por que você rouba a minha comida? Afinal, eu sou apenas um pobre mendigo. Por que você não rouba de quem é rico, de quem tem bastante comida, de quem tem muita fartura, o que comer? Eles nem iriam perceber. E o rato lhe respondeu: o meu destino é roubar de ti. Por quê? Perguntou aquele jovem mendigo. Porque faz parte do teu destino só ter 8 itens em tua posse. Por mais que mendigares, por mais que conseguires juntar, isso é tudo que sempre poderás ter, respondeu o rato. E o mendigo ficou espantado com aquela resposta e também, de coração meio destroçado, ele se questionou a razão deste ser o seu destino. Por quê? Por que esse é o meu destino? E o rato então lhe disse: eu não sei, eu só sei que o teu destino é somente poder ter 8 itens em tua posse. Mas, se você desejar saber o porquê desse destino, por que você não tenta perguntar a Buda? Respondeu o rato. Talvez Buda saiba te responder. Então o pobre mendigo estava disposto
a obter resposta para aquele seu trágico destino e deu início a uma viagem em busca de Buda. Ele viajou o dia todo, e ao entardecer, por fim, ele chegou numa grande propriedade, uma família muito rica, e cansado, com sono, ele decidiu bater ali na porta daquela família e pediu abrigo, bateu na porta, a porta se abriu. Senhor, disse ele, está ficando escuro, eu sou novo por aqui, será que eu posso passar a noite aqui, por favor? Sim, sim, disse o dono da casa, pode entrar. E assim o mendigo entrou na casa e o homem lhe perguntou, para onde você está indo? Qual é a razão de você, tão jovem, estar viajando assim tão tarde da noite? O jovem mendigo respondeu ao proprietário do imóvel, daquela casa, eu tenho uma questão para colocar a Buda e eu estou indo ao encontro dele. Nesse momento, a mulher daquele homem rico entrou e ouviu aquilo que tinha sido dito, né? E falou para o jovem mendigo, podemos te dar uma questão para que você pergunte a Buda também? Perguntou ela. Sim, respondeu o jovem. Presumo que colocar uma questão em vosso nome não teria problema nenhum. Qual seria a sua questão, minha senhora? E ela lhe disse, é que nós temos uma filha de 16 anos e ela não consegue falar. Nós só queremos perguntar o que é que nós podemos fazer para resolver o problema da nossa filha. Na manhã seguinte, o mendigo agradeceu a hospitalidade deles e assegurou-lhes que colocaria a sua questão a Buda. E assim, o jovem prosseguiu na sua viagem e até que ele chegou no lugar onde ele viu um mar de montanhas e ele tinha que atravessar aquelas montanhas. Então ele começou a subir as montanhas uma a uma e quando ele subiu uma montanha, ele encontrou ali numa das montanhas um feiticeiro que carregava um grande cajado. Feiticeiro, perguntou ele, poderia me ajudar a atravessar essas montanhas? São tantas montanhas. E o feiticeiro disse, claro que sim, mendigo. Pode subir aqui em cima do meu cajado, que eu irei usá-lo para nos transportar por entre as montanhas. E o feiticeiro usou o próprio cajado para transportar o mendigo através daquele mar de montanhas. Enquanto eles voavam, o feiticeiro perguntou ao jovem, para onde você vai e por que decidiu atravessar todas essas montanhas? E o jovem respondeu, eu vou me encontrar com o Buda e vou colocar uma questão sobre o meu destino, respondeu ele. Sério? Disse o feiticeiro. Por favor, eu posso te pedir para você colocar uma questão minha a Buda também? É que, sabe, faz 1000 anos que eu tento ir para o paraíso e, segundo os meus conhecimentos, eu já deveria estar lá. Por favor, você pode perguntar para Buda o que eu tenho que fazer para chegar ao paraíso? Questionou o feiticeiro. É claro, disse o jovem. Eu vou colocar a sua questão também. Bom, à medida que ele prosseguia em sua viagem, ele se deparou logo adiante com o seu último obstáculo. E era um grande rio, um rio enorme, um rio que ele sabia que seria incapaz de atravessar. Por sorte, apareceu ali uma tartaruga gigante que decidiu levá-lo até o outro lado do rio. E enquanto ele subia no casco da tartaruga, eles começaram a atravessar o rio e a tartaruga lhe perguntou, aonde você está indo? Por que você precisa atravessar este rio enorme? E ele respondeu, eu estou indo ver Buda e vou colocar uma questão para Buda sobre o meu destino. E a tartaruga então lhe disse, nossa, você poderia colocar uma questão por mim também? Por favor, perguntou ela. Claro, qual é? Disse o jovem. E ela lhe disse, sabe, faz 500 anos que eu estou tentando me transformar num dragão. E segundo os meus conhecimentos, eu já deveria ter me transformado nesse dragão. Você poderia perguntar para o Buda o que eu tenho que fazer para me transformar num dragão? Obrigado,
disse ele à tartaruga, por ter me ajudado a atravessar o rio. E é claro que eu vou levar a sua questão. O mendigo prosseguiu na sua viagem em busca de Buda e por fim chegou no local, no mosteiro aonde Buda morava. O mendigo parou em frente ao mosteiro, respirou profundamente e caminhou determinado, entusiasmado, pronto para colocar a sua questão a Buda e as questões de todos os outros que lhe pediram. E assim, ele entrou no recinto e se juntou a outras centenas de pessoas que já estavam ali aguardando o Buda. Depois de um tempinho, Buda chegou e todos fizeram uma reverência a Buda. E então Buda falou: eu só irei responder apenas 3 questões a cada um. E o jovem mendigo ficou chocado. Ele tinha 4 questões para perguntar a Buda. Mas Buda foi enfático, só iria responder 3 questões. Então, ele decidiu pensar cuidadosamente. Ele pensou na tartaruga, há 500 anos, tentando se tornar um dragão. Depois ele pensou no feiticeiro e o seu cajado, que há 1000 anos tentava chegar ao paraíso. E por fim, pensou naquela pobre menina que talvez iria passar toda a sua vida sem conseguir falar. E depois então ele olhou para si próprio e disse para ele mesmo: eu sou apenas um jovem mendigo, eu posso voltar para casa e voltar a pedir. Eu já estou acostumado com essa vida, nada vai mudar mesmo. Mas para eles, tudo pode mudar se eles obtiverem a resposta às questões deles. Depois dele olhar para os seus problemas e para os problemas de todos os outros, de súbito ele percebeu que o seu problema era muito pequeno. E ele sentiu pena da tartaruga, do feiticeiro e da menina. E por isso então ele resolveu colocar as questões dos outros para Buda. E, como esperado, Buda respondeu-lhe uma por uma. A tartaruga, ela não está disposta a sair do casco. E enquanto não estiver disposta a deixar o conforto do seu casco, ela nunca irá se tornar um dragão. Em relação ao mago, ele carrega sempre o seu cajado, nunca solta daquele cajado. E o cajado tem um peso que age como se fosse uma âncora, e é isso que não deixa ele subir ao paraíso. E a menina, ela só vai conseguir falar quando ela encontrar a sua alma gêmea. Então, o mendigo agradeceu a Buda e começa a sua jornada de retorno para casa. E no caminho de volta, ele encontrou a tartaruga, que lhe perguntou: e então, você perguntou para Buda, você deu a Buda a minha pergunta? E o menino falou: sim, claro, você só precisa abandonar o seu casco para que você se torne um dragão. E a tartaruga, então, tirou o seu casco e dentro daquele casco ela viu que tinha pérolas preciosas, encontradas apenas nas zonas mais profundas do oceano, e ela ofereceu-as ao mendigo em agradecimento, como forma de agradecimento. E o mendigo seguiu a sua jornada e se encontrou com o feiticeiro, lá no topo das montanhas. E o feiticeiro também lhe perguntou se ele havia feito a pergunta a Buda, e ele disse: sim, você só precisará soltar o seu cajado e com certeza você irá para o paraíso, disse o mendigo ao feiticeiro. Então o feiticeiro libertou-se do seu bastão e o ofereceu ao jovem e disse: muito obrigado, meu jovem, graças a você eu vou poder subir ao paraíso. Tome o meu cajado como presente. E o jovem agora tinha a riqueza da tartaruga e o poder do cajado do feiticeiro. E então
utilizou aquele cajado para atravessar aquela cordilheira de montanhas e regressou para junto da família que tinha lhe acolhido, lhe oferecido abrigo. E eles ficaram muito, muito felizes ao vê-lo de volta e também aguardavam a resposta de Buda. E então lhe perguntaram o que foi que Buda lhe falou. E o jovem mendigo respondeu: o grande Buda disse que a vossa filha só voltará a falar quando ela encontrar a sua alma gêmea. Disse o jovem mendigo àquela família rica. E nesse momento, a menina desceu as escadas e falou: ei, esse não é aquele jovem que esteve aqui umas semanas atrás? A jovem e os seus pais ficaram espantados. Eles olharam para o jovem. Ele era a alma gêmea da menina, e os pais marcaram o mais lindo, o mais belo casamento que aquela cidade já havia visto. E assim viveram felizes, felizes para sempre. Essa história nos fala de tantas coisas, nos ensina tantas lições. Às vezes nós temos que nos doar para que algumas coisas aconteçam. Às vezes, se quisermos nos tornar dragões ou leões, nós temos que estar dispostos a deixar algumas coisas para trás, a sair da nossa zona de conforto, a desapegar, a soltar para que o novo possa nos encontrar. Algumas coisas que nos deixam mais confortáveis, que nos fazem sentir seguros, às vezes nós temos que deixar para trás, sair dessa zona de conforto, assim como a tartaruga fez, assim como o feiticeiro precisou fazer, desapegar, soltar do seu cajado. Às vezes, para encontrarmos o amor verdadeiro, primeiro precisamos passar por uma jornada só nossa, uma autotransformação. Quando você está sozinho, sozinha e perdida em seus pensamentos, algumas vezes os seus problemas podem parecer tão grandes, pode parecer até o fim do mundo, mas se a gente olhar em volta, se a gente olhar a vida das outras pessoas, que talvez não tiveram tantas oportunidades quanto nós temos ou tivemos, pessoas que estão numa situação até mais difícil que a nossa, às vezes isso fará com que os nossos problemas pareçam tão pequenos, e quando nos dispomos a oferecer ajuda àqueles que estão com mais dificuldades do que nós, com certeza isso pode mudar o rumo da nossa vida, o rumo do nosso destino. O universo sempre nos devolve com os frutos referentes às sementes, às escolhas que nós fazemos. Sempre poderá nos devolver isso de formas que a gente nem consegue imaginar, mas isso volta para você. Todo o bem que você faz para o mundo vai voltar para você.